O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo irmão no ministério, Padre Wagner Calegário, reitor desta casa, gratidão pela presença fraterna e amiga nesta Eucaristia. Amados irmãos e irmãs em Cristo, celebramos hoje com toda a Igreja a memória da apresentação da Virgem Maria no Templo de Jerusalém. Esta tradição, que nos remonta ao final do século II, início do século III, tem sua expressão mais antiga ou mais consolidada de uma forma sistemática na Legenda Áurea, onde nos é atestado esta verdade, que não nos chegou através da tradição escrita nas Sagradas Escrituras, mas conservou-se intacta pela tradição apostólica que sustenta a Igreja e do qual nós bebemos da fonte. Os pais da Virgem Maria, Joaquim e Ana, eram idosos e conceberam a Virgem Maria já na velhice. Assim, o seu pai, Joaquim, fez uma promessa de que quando a Virgem já estivesse um pouquinho mais crescida, ofertaria sua filha ao templo para que ela pudesse ser educada pelos sacerdotes e mestres da lei e dedicar-se exclusivamente ao serviço do Senhor. E assim, Joaquim e Ana fizeram. Quando a Virgem Maria completou seus 4 anos de idade, levaram-na ao templo, onde ela permaneceu até os seus 15 para 16 anos, quando foi prometida em casamento a José. E nos atesta a tradição que quando a Virgem Maria chegou às portas do Templo de Jerusalém, ela soltou a mão de sua mãe Ana e subiu sozinha as escadas do templo, atraída de uma grande alegria de poder morar na casa do Senhor. Assim remonta-nos este coração imaculado, que desde criança foi atraído por seu Deus. E a alegria dela consistia em fazer a vontade de Deus. Em Maria nós vemos o cumprimento disso que Jesus exalta em sua mãe. É feliz todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Maria nunca hesitou em se dar totalmente ao Senhor. Muito pelo contrário, Maria entendia que a medida certa do seu amor seria transbordar esta atração que ela tinha por Deus no amor aos seus semelhantes. Talvez muitos de nós possamos pensar assim: nossa, mas isso é uma história relativamente triste, porque Joaquim e Ana esperaram tanto por ter um filho e agora aos 4 anos dá a sua única filha totalmente ao Senhor. No entanto, Joaquim e Ana nos atestam também a tradição, se alegraram pelo pouco tempo que viveram juntos da Virgem Maria,
porque logo após isto, não sabemos precisamente quando, Joaquim morreu, já era, como disse, de idade muito avançada. Ana continuou morando em Nazaré, onde a Virgem Maria voltou aos 15 anos para cumprir os ritos esponsais. Vale nos recordar que o casamento judaico era formado de várias etapas, e antes mesmo da entrega, oficial, quando a noiva ia morar com o seu esposo, Maria apareceu grávida por ação do Espírito Santo. Nesse meio tempo, talvez o coração de Ana pudesse ter sido permeado de uma grande saudade daqueles 4 anos que viveu com a pequena Maria e a amamentou e a ensinou, em primeiro lugar, a lei de Deus. Mas nós entendemos muito mais que a presença de Deus, que fazer a vontade de Deus satisfaz muito mais o nosso coração do que quaisquer tipo de afeto humano. Maria solta a mão de sua mãe, não porque não amava Ana, mas porque aprendeu, amando o Senhor, a amar a sua mãe na medida certa. E assim a apresentação da Virgem Maria evoca também o dia em que nós fomos apresentados ao Senhor pelo nosso batismo, onde todos nós fomos chamados a sermos atraídos de todo o coração, e tal como a Virgem Maria, ficamos puros de toda mancha do pecado. Um batismo nos convida, meus irmãos e irmãs, a fazer parte da família de Jesus, que é exaltada pelo próprio Cristo, que não é simplesmente uma consanguinidade ou um laço de parentesco, mas é um laço de coração com o Senhor, com o Salvador. Quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, quanto mais nós fazemos a palavra de Deus a nossa palavra e conformamos o nosso coração a ela, mais nós vamos entendendo que a medida da nossa vida é perder-se nesse oceano que é o amor do Pai. E só assim nós conseguiremos transbordar amor na medida certa para as outras pessoas. Se nós não deixamos o nosso coração ser atraído por Deus, ao ponto de, sem percebermos, darmos passos cada vez mais firmes na direção dele, a nossa vida se torna um emaranhado de nós, de laços e relações completamente distorcidas, porque vamos colocando outros amores que não vão preencher o nosso coração, pelo contrário, vão nos frustrar, porque mais cedo ou mais tarde vamos deparar com os limites que todos nós temos, e assim poderá vir a nós uma profunda frustração de perceber que ninguém pode nos amar na medida que esperamos ser amados. Se nós começamos também a não sermos atraídos por Deus, mas deixar que o nosso coração seja atraído pelo dinheiro ou pelos prazeres, também mais cedo ou mais tarde vamos deparar com um profundo vazio, porque estas coisas externas não saciam o coração humano. Somente Deus pode dar a nós a medida necessária para a nossa existência. É por isso que olhamos hoje para a Virgem Maria e aprendemos com o profeta Zacarias a alegria que brota do coração dela. Não há alegria maior de saber que nós somos tão livres, mas tão livres que nem a nossa vontade mais nos manda, mas somente a vontade de Deus é quem nos conduz. É por isso que olhamos para ela e dizemos: rejubila de alegria, filha de Sião, porque o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou. Este convite da Virgem Maria se estende a todos nós, porque também fomos chamados por Deus a colaborar com Ele no plano da salvação e a dar a Ele todo o nosso coração, sem reservas, sem medida, para que, como a Virgem Maria, a nossa alegria consista em fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Que grande graça, meus irmãos e irmãs, o Senhor nos concede em sua mãe, Maria Santíssima. Porque Maria Santíssima é para nós um modelo perfeito,
um sinal de que a nossa humanidade não é obstáculo para fazer a vontade de Deus. Muito pelo contrário. Quanto mais puro e imaculado conservamos o nosso coração, mais atraído, mais uma força que vem do alto nos puxa. E assim nós podemos entender aquilo que em cada Eucaristia nós professamos, quando o Padre diz, corações ao alto, e nós respondemos, o nosso coração está em Deus. A medida do nosso coração é se perder neste céu, que é o amor infinito de Deus. E assim, olhando para a Virgem Maria, nós vamos entendendo que Deus continua atraindo o nosso coração, na medida em que nós vamos nos abrindo a Ele, não para as coisas que passam, mas para o alto, a fim de que o nosso coração esteja totalmente no coração dEle, e assim nós vamos saber fazer a vontade de Deus, e vê-la não como um fardo, mas vê-la como de fato ela é, como caminho de vida e caminho de salvação. De modo muito particular, neste dia 21, sou grato a Deus, porque há exatamente 2 anos, daqui a 5 minutos, às 9h30 da manhã, na Catedral Cristo Rei, iniciava-se a missa solene, na qual fui ordenado padre, para o serviço das coisas de Deus na sua igreja. Gosto sempre de retornar a esta medida que o autor da carta dos Hebreus estabelece para o sacerdote. O sacerdote não está a serviço das coisas da igreja. O sacerdote é aquele que está a serviço das coisas de Deus na igreja. Se a gente inverte isso, nós distorcemos a nossa missão. Porque achamos que seremos bons padres à medida daquilo que fazemos em favor da igreja. E nos esquecemos que somos realmente sacerdotes quando nós fazemos a vontade de Deus e não a nossa. Quando o nosso coração está totalmente devotado, direcionado para o coração de Deus. Assim agradeço a Deus, porque muitas foram as oportunidades de limites que experimentei ao longo desses 2 anos. Mas ainda assim percebo como Ele fez com a Virgem Maria, também fazendo com meu pobre coração, puxando, atraindo-o cada vez mais para Ele. E renovo assim o meu compromisso neste dia em que também agradeço a Nossa Senhora por tanto carinho para comigo, de me conceder a graça de ser consagrado totalmente a Deus no dia em que ela também foi consagrada totalmente ao Senhor. Pedindo à Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora da Piedade, que me ajude como ela a dar passos firmes, não na direção contrária, mas na direção onde está o Santo dos Santos, na direção do Senhor. Para que fazendo a vontade dEle me alegre e ajude ao mundo a reconhecer que a nossa vida só tem sentido quando está perdida totalmente em Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por intercessão da toda Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, que neste dia foi apresentada no templo como oferta agradável ao Senhor, apresentemos também a Ele as nossas preces.